a mesa, né? A mesa está posta, a mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor. E diante desta mesa, essa mesa ela representa o Salvador. Ela representa o Salvador porque o pão simboliza o seu corpo, o suco de uva simboliza o seu sangue derramado na cruz por nós. Na mesma medida em que representa o Salvador, ela nos relembra da nossa salvação que foi comprada por um preço, e um preço de cruz, um preço de morte, de sangue. E esta mesa, portanto, representa o amor. Ela representa o amor de Deus, o Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ela representa o amor do Filho, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória eterna, desceu à terra, tomou a forma de servo e viveu uma vida reta, íntegra, justa. Foi o único homem que andou nessa terra que teve essa capacidade de viver uma vida íntegra, reta, justa e perfeita. E ainda assim, ele foi covardemente atacado, agressivamente perseguido, mas ele nunca deixou de amar, e ele foi até o fim, até a morte, uma morte vexatória, uma morte triste, uma morte por maldição, porque a palavra já dizia lá no Antigo Testamento que aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito de Deus. Sim, ele morreu uma morte sob maldição. Por amor. Não há amor maior do que o amor de Jesus por nós. Então, nessa manhã, nada mais justo do que falarmos sobre o amor. Vamos falar um pouco sobre o amor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. A língua grega é um pouco diferente da língua portuguesa em diversos aspectos. Mas a palavra amor, que a gente lê no Novo Testamento, no original, ela é ainda mais diferente. Porque a palavra amor que nós vamos ler aqui, em 1 Coríntios 13, é ágape. E ágape é um amor sacrificial, é o amor de Deus. É um amor diferenciado. O amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, o amor carnal, ele tem uma outra palavra. O amor entre amigos, da amizade profunda, o amor humano nesse sentido não carnal, mas de amizade, tem uma outra palavra. Agora, quando a gente está falando de ágape, estamos falando do amor de Deus. Eu vou ler os versículos 4 até o 7 e depois o versículo 13, para nós vermos as características deste amor, o amor de Deus. Verso 4. O amor de Deus, o ágape, é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, até porque o nome disso é controle, né? Alguém que quer que as coisas sejam feitas à sua maneira é um controlador, não é alguém que ama.
não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor de Deus nunca desiste. Esta mesa é a prova de que o amor de Deus nunca desiste. Nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Vamos ao verso 13 agora. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Ó Deus, fala conosco, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse ainda agora, meus irmãos, esse amor que tem essas características, ele foi demonstrado, ele foi derramado, ele foi exposto de maneira claríssima na cruz do Calvário. Ali estava o amor de Deus impresso naquela cruz. Ali estava o amor do Filho naquela cruz. Temos aqui as características desse amor. Ele é paciente, bondoso, não é ciumento, não presunçoso, não é orgulhoso, não suspeita mal, não é irritável, não é rancoroso, não gosta de injustiça, muito pelo contrário, o seu prazer está na justiça, na verdade. Ele não desiste, não perde a fé, tem esperança e se mantém firme. Foi isso que acabamos de ler. O amor ágape, eu digo aqui, repito que é o amor de Deus, o amor perfeito. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos junto com Ele a habitação de quem? Do Espírito Santo. E com o Espírito Santo e com a conversão ao Senhor Jesus, Ele diz algumas coisas. Ele diz que tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele diz que havia uma velha criatura e agora eis que tudo se fez novo. Paulo vai fazer vários apontamentos sobre essa tensão entre o que ele chama de velho homem e o novo homem. O velho homem andava de acordo com os caminhos da morte, os caminhos do mundo, mas o novo homem, o homem espiritual, ele também chama assim, ele vai ter um coração guiado pelo Senhor, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E é aquilo que a palavra de Deus vai dizer, que esse amor, ele é um dom. O amor é dom de Deus. É um dom porque ele é também um atributo de Deus. Porque Deus é amor. Até o ímpio fica repetindo essa palavra. Deus é amor, Deus é amor. Não percebem que Deus também é justiça e tantas outras coisas. Mas sim, é verdade, Deus é amor. E agora, nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus, cobertos pela água do batismo, nossos pecados apagados na cruz do Calvário, este atributo de Deus, essa característica central de Deus, que é o amor, ela vem e é comunicada a nós. Nós agora podemos finalmente, depois de convertidos, experimentar esse amor aqui perfeito, o ágape. E nesse texto nós lemos as características. Espera-se daquele ou daquela que recebeu a Jesus, que ande como ele andou, que ame como ele amou, que expresse ao longo da sua caminhada, da sua santificação, do seu amadurecimento espiritual, nós vamos começar a expressar esse tipo de coisa, um amor paciente e bondoso, um amor que não é ciumento, que não é presunçoso, que não é orgulhoso, e todas essas características que nós lemos aqui. Finalmente vamos aprender a amar como Deus ama.
Há um outro texto interessante, não aqui nesta carta, mas na próxima carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, vai dizer o seguinte: o amor de Deus nos constrange. E às vezes a gente para e lê dessa forma assim, o amor de Deus nos constrange, e parece que é uma coisa assim, que está amarrado, está preso. Mas não é. A palavra que está ali, quando diz que o amor de Deus nos constrange, em grego é sinekei. Significa pressionar, comprimir, apertar, prender. Na verdade, o que ele quer dizer com isso? Que o amor de Deus nos envolve, ele toma conta de nós. Melhor, né? Do que constrange. Ele nos envolve num abraço, ele vai nos tomando de uma forma tal que nós nos sentimos abraçados por esse amor de Deus. O que quer dizer isso na prática? O amor de Deus, esse amor com essas características, ele nos domina de tal forma que agora não dá mais para viver de outra forma. Não dá mais para mudar de ideia. Nós experimentamos esse amor de Deus de tal forma que só nos resta a nossa mente, o nosso coração não consegue mais conviver pacificamente com as coisas do mundo, mas nós queremos somente viver para Ele, porque conhecemos esse amor tão grande, tão maravilhoso. Eu posso dar um exemplo aqui, humano e pálido, um exemplo muito pálido do que é o amor. É curioso eu começar com 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse da língua dos anjos e dos homens, e agora eu vou citar Camões. Parece que eu estou pegando a letra da música Monte Castelo, da Legião Urbana, e estou trazendo para pregar. Mas é porque o Renato Russo ele teve a inteligência de pegar e conectar esses dois, essa poesia de Camões com o texto bíblico, porque realmente Camões chegou perto. No seu soneto 2, Camões vai dizer o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar. E quando ele diz cuidar, no português antigo as pessoas não diziam pensar, né? É cuidar, é um pensar que se ganha e se perder, é uma forma de pensar. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Veja, o amor que Camões está colocando aqui, ele tem as características do amor de Deus, do amor que nós experimentamos quando recebemos o Senhor, porque ele é um não querer mais que bem querer, ou seja, eu não quero, eu não me ufano, como é que disse aqui o texto bíblico? Não exijo que as coisas sejam à minha maneira. É isso que quer dizer, ao não querer mais que bem querer. Eu bem quero a minha esposa, o meu querer não pode estar acima do meu bem querer por ela, senão eu vou querer dominá-la. Camões está fazendo uma aplicação aqui. É um cuidar que se ganha em se perder. Cristo perdeu a vida, ele morreu na cruz do Calvário, de fato, para ganhar a muitos. Estevão, servo do Senhor, ao ser apedrejado, ele abençoou e não amaldiçoou. Ele entregou a sua vida nas mãos do seu Senhor. E como ele disse aqui, acabei de citar, que o amor de Deus nos constrange, Camões vai dizer, é querer estar preso por vontade. É exatamente isso, é ser abraçado
por essa coisa do amor de tal forma que a gente não quer ser largado, a gente não quer largar, a gente fica ali, está preso, tá, mas é por vontade, não é por constrição, não é por força, mas é por amor. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns outros exemplos deste amor arrebatador, que nos leva a desejar servir e não ser servidos. E eu acho que eu já falei para os irmãos, mas me perdoem se repito, que eu vim experimentar esse amor de uma forma um pouco diferente há 6 anos. Há 6 anos eu venho experimentando esse amor de uma forma diferente, graças a Helena. Porque a gente até, quando a gente não tem filho, a gente até entende, compreende com a nossa mente, a gente consegue imaginar que há uma possibilidade de você servir por amor. Agora, quando você tem filho, aí você percebe o que é servir por amor. E eu tenho sempre declarado isso aos irmãos. Ser pai, Douglas, pega essa senha. Miriam também, pega essa senha. Ser pai e ser mãe é ser servo. É servir ao seu filho. Não servir de ele ser o reizinho da casa, de forma alguma. Mas é servir. Trocar a fralda, dar um remedinho, botar para dormir, botar para arrotar. Tudo isso é serviço. Ser pai, ser mãe é servir por amor. Mas agora vamos aos exemplos bíblicos. Vou dar apenas 2 exemplos aqui desse amor serviçal, desse amor que serve. Primeiro exemplo que eu posso dar, Ruth e Noemi. Ruth era uma moabita, ela era estrangeira. E lá em Moabe, o marido de Ruth morre, o cunhado de Ruth morre, o sogro de Ruth morre. Então ela diz para a sogra diz: vou voltar para Israel. Vocês moabitas fiquem aí, voltem para a casa dos pais de vocês, tentem se casar novamente. Eu vou voltar para a minha terra. A outra nora vai embora, a órfã diz: tá bom, fica com Deus, boa sorte, vou correr atrás da minha vida. Mas Noemi disse não. O coração dela estava tão apegado de amor pela sogra, que ela diz aquela frase que é dita até hoje em casamentos, né? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Que coisa, que amor tão grandioso. Está lá em Ruth capítulo 1, versículo 16. É um amor que se colou de tal forma que ela simplesmente deixa toda a sua vida e vai viver com a sogra. Um outro exemplo disso está numa disposição da lei. A lei lá em Êxodo, capítulo 21, vai falar sobre os escravos, porque os hebreus, eles vieram da escravidão no Egito. E agora, na sua nova vida, na terra prometida, Deus está dando a lei a Moisés. E a lei permitia que eles tivessem escravos. Inclusive, eles podiam ter escravos hebreus. Se alguém tivesse devendo uma dívida que não pudesse pagar, não tinha mais o que fazer, então aquela pessoa que estava em débito poderia ser feita de escrava. Mas tinha um porém, essa escravidão tinha um prazo, no máximo 6 anos. 6 anos ele serviria como escravo e ao 7º seria liberto. Mas, se o seu senhor tivesse dado a ele uma esposa, também escrava, e eles tivessem filhos, o escravo poderia dizer, ao fim dos 6 anos, ao seu senhor: eu não quero deixar de ser seu servo, seu escravo. Eu quero continuar, porque amo o meu senhor, amo a minha esposa, amo os meus filhos, eu quero permanecer como seu escravo para sempre. E assim,
aquele escravo teria a sua orelha furada, marcando que pelo resto da vida ele viveria como servo daquele senhor, como escravo daquele senhor. Submeter-se à escravidão por amor, não por algum prazo, mas pelo resto da vida. Nos lembra, inclusive, de um terceiro exemplo que eu nem tinha trazido aqui, Jacó. Jacó amava Raquel. E 7 anos trabalhou por Raquel, e diz a Bíblia, não digo eu, que aqueles 7 anos pareceram para ele como se fossem poucos dias. Tal era o amor que Jacó tinha por Raquel. E aí Labão dá aquela pernada nele, coloca outra filha no lugar. No dia seguinte, que isso? Peraí, não era para eu casar com a Lia, era para eu casar com a Raquel? Aí o sogro diz, fica tranquilo, meu filho, aqui ó, a mais velha tinha que casar primeiro, é o nosso costume aqui. Mas, não, fica tranquilo, cumpre a tua semana com a Lia. Semana que vem eu te dou a Raquel e tu vai trabalhar mais 7 anos por ela. E ele trabalhou mais 7 anos. Imagina, nesses nossos tempos, o sujeito chegar assim e dizer, ó, tu vai trabalhar 7 anos para mim, de graça, para casar com a minha filha. Sou capaz de apostar um dinheiro, que não vai ter não vai ter um que meta essa bronca e dizer, não, eu vou lá. Estou brincando com a questão da aposta, isso não existe. Mas entendam, para os irmãos entenderem a força do argumento, não acredito, nesses nossos dias, que alguém tivesse essa disposição. O senhor trabalharia pela sua esposa? Deus seja louvado. O irmão Valdemiro está vendo, dando testemunho aqui, e que trabalharia 7 anos pela sua esposa Manuelina. Amém, Deus seja louvado. Letícia, você trabalharia 7 anos por mim? Não inverte o assunto não. Enfim, mas vamos adiante, esquece essa parte. É um amor sacrificial, é um amor tremendo, um amor que dá a sua vida, o seu tempo de vida pelo outro. Mas, meus irmãos, conforme estou dizendo aqui esses exemplos de Ruth, de Jacó, do escravo da orelha furada, são exemplos excelentes, mas não chegam nem perto, não fazem sombra ao amor expresso na cruz. Sem dúvida alguma, a maior expressão deste amor aqui, o ágape, é a cruz do Calvário, representada nesta mesa. Na cruz, já começa com o Senhor pregado na cruz. E ali, ele abre seus lábios. E a primeira coisa que ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O amor foi expresso dessa maneira. Já abre as suas 7 palavras da cruz dizendo: Pai, perdoa-os. É um amor sacrificial. O amor que mostra que o seu perdão não era para os 12 discípulos, para os seus 70 discípulos, para a multidão que o seguia, ou nem apenas para os judeus. O seu amor, a morte dele, simbolizava perdão para todos, para aqueles que o acusaram, para aqueles que o mentiram e o levaram até ali, para aqueles que gritaram crucifica-o, para os romanos, soldados que bateram e o agrediram e colocaram coroa de espinhos na sua cabeça, para o covarde Pilatos, que disse: sabe de uma coisa, eu vou lavar minhas mãos, deixa rolar. O perdão do Senhor decorre de um amor perfeito. Sim, meus irmãos, na cruz o Senhor da vida escolheu e abraçou a morte para dar vida aos espiritualmente mortos. Na cruz vemos a exata e perfeita expressão de um amor tão grande
que se expressa no amor do Filho pelo Pai, que é santíssimo, ou seja, o Filho ele ama o Pai, que é santíssimo, mas também ama o pecador, que não pode conviver com o Pai, que não conhece o que é santidade. Sim, meus irmãos, o amor de Deus é perfeito assim. Este amor nos foi dado, nos foi comunicado e deve ser evidenciado em nossas vidas, nos constrangendo a viver para Ele e viver dessa forma, expressarmos este amor. Cristo em nós, diz a Bíblia, é a expressão, é a esperança da glória. E Cristo deve ser expresso em nós, em meio a esse mundo perdido. Talvez o autor do hino 380 do cantor cristão tenha pensado nisso, quando ele me sai com uma poesia brilhante, profundamente verdadeira. Ele abre o hino com uma pergunta e diz: qual o adorno desta vida? E a resposta é: o amor. O poeta vê esta vida como algo complicado, difícil, mas em volta dela tem um adorno, tem ali algo que embeleza, e é o amor. Este hino, aliás, apresenta todas as características que lemos aqui em 1 Coríntios 13, as características do amor. Mas para encerrar, Miriam, bota para mim, por favor, na tela, a letra do hino 381 do cantor cristão. Amor fraternal. Para encerrar com uma aplicação prática deste amor que nós falamos tanto nessa manhã, eu vou pedir à irmã para colocar essa letra desse hino e a gente fazer breves comentários. Olha o que diz: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Amém. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Por quê? A ideia continua. Pois, porque, sendo resgatados por um tão grande amor, essa é do HCC, eu quero a letra do CC, do cantor cristão. Essa aí não é, do cantor cristão. Pois sendo resgatados por um tão grande amor. É isso mesmo? Então eu aqui estou. Mas vamos lá. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Adiante. Olhar, olha aí a expressão do amor, hein? Olha que expressão de amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão. É fácil? Não é fácil, né? Quando a pessoa erra, como diz o povo, né? Quando pisa no teu calo, pisou no teu calo quer dizer que o irmão errou, pecou contra você. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, mesmo que peque 7 vezes no dia contra você, se arrepender, falamos disso semana passada, perdoa. Pedro, numa outra oportunidade, vai dizer, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus, não, 70 vezes 7. Ou seja, é um número incomensurável, é um número enorme, um número que ninguém vai ficar tomando nota para ver se são 490 falhas e depois para de perdoar. Não, não é isso. Ou seja, é exatamente isso, ó, olhar com simpatia os erros de um irmão. Isto é perdoar, isto é amar. Mas quando diz simpatia, não é assim, o irmão pisou, você olha para ele, ah, irmão, que pecador que você é. Não, a gente confunde simpático com uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente. Ah, como é simpático. O Pedrinho está lá hoje, está falante pra caramba, e ele vai no teu colo, e ele brinca com você, e você diz, que neném simpático, não é assim que a gente fala? Mas não é isso. Simpatia é estar num mesmo sentimento, percebe? Ou seja, eu preciso, se ele errou contra mim, eu preciso
descer até o nível dele e entender, né, me conectar com ele. É isso que quer dizer olhar com simpatia os erros de um irmão. Meus irmãos, nós temos que ter muita simpatia, muita paciência, muito amor para com certas pessoas, nesta igreja e fora desta igreja, e em casa, e na família, e de um modo geral. Veja, o idoso é visto como ranzinza. O pessoal aí fora diz, aquele velho é ranzinza, aquele velho é chato, aquela velha... Não é assim que o povo fala? Até vocês mesmos, assim, de mais idosos, vocês mesmos usam esse termo. Aquela ali, fulano é uma velha. Por quê? Porque a ideia de ser ranzinza. Mas o que faz a pessoa ser ranzinza, sendo de idade ou não sendo de idade? E eu respondo, a falta de paciência. A pessoa está com a paciência baixinha, curtinha. E essa falta de paciência se dá o quê? A falta de simpatia. A falta de tentar fazer um esforço para conectar-se com o outro e entender o que está acontecendo com o outro. Pronto. Então veja, o pessoal mais antigo, vou citar um exemplo aqui da igreja, não da nossa, mas de um modo geral. Pessoal mais antigo de igreja, pessoal da juventude, adolescente, o que ele quer? Ele quer arrebentar na bateria, ele quer tocar guitarra, ele quer, né, fazer aquele som. E você já olha, você que já tem mais tempo de caminhada, mais tempo de igreja, você já olha, já bota a mão na cara assim e fala, meu Deus do céu, lá vem esses meninos. Só querem saber dessas músicas. Tinha um aqui que falava assim, eu não aguento mais essas cantarolas, lembra dele? Essas cantarolas, não é cantarola, não é cantarola. Eles vão chegar lá, eles precisam entender, nós precisamos sofrer um pouquinho para não perdê-los. Nós precisamos entender que a dinâmica deles é essa e precisam de orientação, meus irmãos. Eles precisam da nossa paciência, que a gente engula em seco e trate com amor, expresse aquilo que está no hino, olhar com simpatia os erros de um irmão. Eles são neófitos, eles são, sabe o que significa neófito? Literalmente, plantas novas. E quando você pega e começa a plantar uma árvore, quando você percebe que aquela árvore está começando a tomar um jeito, fazer uma curva que você não deseja, o que se faz? Você escora aquela árvore, dois lados escora e bota para que ela siga o caminho reto para o alto, não faça curvas estranhas no meio do caminho. Isso é uma expressão dessa simpatia, de ter o mesmo sentimento, de ter paciência. Vocês acham que eu não fui jovem? Vocês acham que eu não fui adolescente? Vocês acham que eu não tive a minha época de dizer, esse negócio de cantor cristão está no passado, isso aí já era, isso é coisa de 100 anos atrás? Tive, mas na continuação, no aprendizado, na análise de tudo aquilo que vinha sendo depositado dentro de mim, desde a tenra infância, as letras do cantor cristão, fui aprendendo como elas tinham ligação e conexão com a palavra de Deus, fazem sentido, e aprendi a amar o cantor cristão. Portanto, devemos ser assim, olhar com simpatia os erros de um irmão, e olha lá como termina, e todos ajudá-lo com branda compaixão. Branda, pegou a senha, meu irmão? Branda compaixão. O que é brando? Você sabe, na sua casa tem o fogo alto, o pessoal mais antigo diz que bota no fogo brando, né? Abaixa o fogo, calma, não é para chegar e querer consertar tudo com mão pesada, com mão de ferro. Sai daqui, garoto, não vai tocar essa bateria. Calma, branda compaixão. Vamos adiante.
Jesus, suave e meigo. Pega essa para você também, que eu estou pegando para mim. Jesus é manso e suave, manso e humilde de coração. Jesus, suave e meigo. Ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. Ah, quanto carecemos de auxílio do Senhor. Unidos, meus irmãos, supliquemos a Deus por esse amor. E termina o hino assim: se tu, igreja toda, andar em santa união, essa união vem de onde? Desse amor. Então será bendito o nome de cristão. Assim, o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Que esse amor expresso na cruz do Calvário, que esse amor perfeito, que vem de Deus, que é amor, possa ser expresso na minha vida e na sua vida. Diante dessa mesa, nós somos constrangidos por esse amor a baixar as nossas espadas, porque servimos ao príncipe da paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu amor, o teu amor maravilhoso, Senhor. Ó, que amor tão grandioso. Louvado seja o teu nome. Expressa em nós, Senhor Deus, esse amor, por nosso intermédio também. Abençoa cada irmão, cada irmã, e que essa palavra penetre e faça morada nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.